Olá, Santa Catarina! Vem junto com a gente porque tá começando o teu Jornal do Fim de Tarde. É isso, tá na hora de muita informação. Tá na hora de dar boa noite pra Júlia Matos. Boa noite, Thiago Pires. Boa noite pra você de casa. A gente pede licença pra entrar no seu lar com o melhor da informação catarinense. Vamos começar abrindo a janela? Bora. Vamos, Thiago Pires. Adoro mostrar os cantinhos de Santa Catarina. Eu tô vendo por aqui que tem uma praia lindíssima. Eu queria essa daí, ó. Será que dá? Que eu tô vendo chegar em um dos cantos do nosso litoral. A Itapema. Começamos com essa imagem lindíssima, final de tarde, na cidade de Itapema. Que coisa mais linda, Thiago. Cresce demais Itapema, né? Um abraço pra você de Itapema que tá acompanhando a gente. Tá quase uma Camboriú. Olha o tamanho dos prédios. É isso mesmo. Cresce muito, né? E dá-lhe construção, é isso mesmo. Daqui a pouquinho a gente abre mais um pouquinho das janelas do nosso estado, mas a gente tem que girar. E girar o estado todo para falar sobre um assunto muito importante. Inclusive, vou chamar muitos de vocês, hoje talvez, mais do que para as mulheres, para os homens. A gente tem vindo de uma onda com relação às violências contra a mulher e feminicídios em Santa Catarina. Ontem eu mostrei sobre a ação e novos núcleos de acolhimento com apoio do governo do estado, mas a gente precisa trabalhar com crianças. Hoje em dia a gente fala de educação, Thiaguinho, e também sobre o apoio psicológico. A gente vai falar sobre isso no jornal, não vamos não? Vamos falar também sobre os grupos reflexivos. São pessoas que estão ali para ouvir informações importantes, pessoas que tiveram ligações com violência feminina, que nesse momento é hora de tentar mudar a mente, o pensamento, para que possam, através deles, serem elos de dias melhores, porque o que a gente não aguenta mais é notícias que a gente traz, não só aqui no Tá Na Hora, mas de feminicídios, de violência contra a mulher. Então precisa trabalhar na prevenção. Ainda hoje, aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, uma pedagoga e uma psicóloga vão falar sobre isso, né? Os grupos reflexivos, inclusive de homens que foram agressores. A gente vai pedir para vocês a participação no WhatsApp, 48991622676. Mande a sua pergunta, o seu questionamento, porque a gente vai estar aqui ao vivo para respondê-lo. Importante. Então, acho que a gente costuma dizer, né? Tem vez? E tem voz. Por isso que você é nosso convidado. Participa com a gente, manda a sua mensagem, como a Júlia disse. A entrevista vai acontecer daqui a pouquinho e uma das perguntas pode ser a sua. É isso. Vamos começar por Floripa agora, girar as nossas notícias? Vamos lá. Um posto de combustíveis em Florianópolis foi obrigado a vender gasolina a preço de custo, após um aumento considerado abusivo pelo Procon. A medida prevê a venda limitada neste sábado, como forma de compensar os consumidores. Agora, quem tem mais os detalhes para explicar para a gente, até para saber como é que isso vai acontecer, é a Érica. Vamos chamar ela? Érica Garda chegando ao vivo com a gente aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Érica, vai ter então gasolina mais barata para a comunidade? Conta mais pra gente. Boa tarde. Oi, Júlia, boa tarde para ti, para o Thiago, para todos os nossos amigos de casa. É isso, o Procon recebeu algumas denúncias, o Procon já estava fazendo essa fiscalização em diversos postos de gasolina aqui da Grande Florianópolis e constatou, então, essa irregularidade no aumento do preço em um posto que fica na Praia dos Ingleses, no norte aqui da ilha. Para a gente ter uma ideia, em apenas um dia, no dia 18 de março, o preço subiu cerca de R$1 por litro, passou de R$ 6,84 para R$ 7,84. Então, o Procon foi até lá e tomou todas as medidas cabíveis. Quais que são essas medidas? Para começar, agora nesse sábado, dia 28 de março, o Procon autorizou e cobrou a venda de 5.000 litros de gasolina comum pelo preço de custo fixado em R$ 5,56. O posto já vai abrir no início da manhã, o valor vai estar fixado em R$ 5,56 por litro, então, e deve seguir até que as bombas acabem sendo finalizadas. Vários consumidores foram lesados, então o Procon foi até o estabelecimento e pediu para que seja feita essa ação, então, no sábado, um posto que fica localizado nos Ingleses, denominado Alto Posto Torneg, e fica mais uma vez aquele alerta para os nossos telespectadores. O Procon vem fazendo diversas medidas, diversas ações para entender como é que está sendo feito esse repasse nos postos de combustíveis e, nesse caso, um aumento indevido de R$1 em apenas um dia. Os consumidores perceberam, denunciaram, o Procon foi até lá e fez essa rápida ação. Então, lembrando, para quem foi lesado,
Agora, dia 28, vai ter esses 5 mil litros de gasolina sendo vendidos por preço de custo fixo aí em R$ 5,56, R$ 5,56. Então, a gente deixa aí o comunicado para toda Santa Catarina, especialmente para quem foi lesado nesse posto que fica lá na Praia dos Ingleses. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações aqui da Grande Florianópolis. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Érica. Daqui a pouquinho você volta. Agora, Júlia, é importante, não só nesse tema, mas o PROCON está aí para isso. É para as denúncias chegarem até ele. É a proteção ao consumidor. Dessa vez funcionou. Agora o posto é 5 mil litros. Tomara que o PROCON esteja lá para ver se vão vender os 5 mil litros, né? Verdade. Né? Com preço de custo para poder compensar esse preço alto. Agora, o quão importante é que a consequência disso seja em prol da população, Exato, que foi importante. a maior lesada, né? A gente vai continuar acompanhando mais notícias como essa, claro, aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Bora girar, Vamos pessoal? Bora? Vem comigo então, porque a gente vai falar sobre uma situação gravíssima envolvendo o uso indevido de inteligência artificial. Alunos de um colégio em Blumenau foram expulsos após usarem a inteligência artificial para criar fotos íntimas de colegas. O caso foi parar na polícia. A repórter Nathalie Oliveira vai chegar agora ao vivo com a gente para trazer mais detalhes. Nath, muito boa noite. Boa tarde, né, ainda. É um caso que a gente traz aqui sobre a exposição de garotas, de meninas, de mulheres, né, futuras mulheres. Então, é uma exposição moral, é uma exposição, inclusive, psicológica, porque os impactos de uma situação como essa, de um crime como esse, são gigantescos. Como tem se desenrolado essa história por aí? É com você. Boa tarde, Júlia, Tiaguinho e a todos que nos assistem. Exatamente isso, uma situação lamentável. E este caso envolve 4 estudantes do Colégio Sagrada Família, que é uma instituição da rede particular, rede privada, que fica bem no centro aqui da cidade, porque conforme as autoridades, eles teriam utilizado ferramentas de inteligência artificial para criar fotos falsas, íntimas, pornográficas de colegas de sala. A situação fica ainda pior, Júlia, porque depois que eles criaram, então, essas imagens, eles ainda espalharam essas fotos através de grupos de mensagens. Pelo menos 5 vítimas já foram identificadas. E aí os pais dessas meninas, eles registraram, então, boletins de ocorrência na polícia, por isso que o caso foi parar na delegacia. Nós conversamos com o delegado responsável pelo caso e aí ele comenta como está andando o andamento, então, das investigações. Vamos acompanhar. A Polícia Civil, através da DEACRE, que é a Delegacia Especializada no Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei, instaurou um procedimento a fim de apurar a conduta de 4 adolescentes de uma instituição particular de ensino que teriam, em tese, adulteradas fotografias de outras adolescentes envolvendo cenas pornográficas. A conduta, de forma preliminar, foi tipificada no artigo 241, letra C do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, com pena de 1 a 3 anos. As partes foram ouvidas na data de ontem. Hoje, as diligências prosseguem com oitiva de testemunhas e acreditamos que até a semana que vem o procedimento esteja concluído e remetido ao Ministério Público. Então, a própria direção do Colégio Sagrada Família, ela soube desse caso, né, a movimentação ali mesmo dentro da instituição, e aí ela acionou, claro, a família tanto das vítimas, quanto também desses rapazes que fizeram essas fotos, e aí expulsou esses 4 estudantes, né, do colégio. E aí este é o segundo caso desse tipo aqui na região, no Alto Vale do Itajaí, em Tuporanga. Na última semana, um homem também foi indiciado por forjar fotos também, criar fotos íntimas da ex-namorada. Uma situação lamentável, isso não é brincadeira, isso é crime e a gente vai seguir acompanhando toda essa situação por aqui. Júlia e Tiaguinho, volto com vocês aí no estúdio. Um caso muito complicado, muito difícil. Nath, obrigada pelas informações. Você aí de casa há de concordar comigo que a gente fala muito sobre a inteligência artificial, sobre a tecnologia, o espaço que ela ocupa na sociedade. Muitos acabam, de alguma maneira, criticando, né, essas mudanças, o quanto a tecnologia tem se expandido, mas aqueles que trazem a IA ou mesmo a tecnologia como a causa de problemas como esse, crimes da internet, eu vou deixar muito claro aqui o que eu penso com relação a quem está por trás dos televisores, por trás do computador, por trás dessa tecnologia. Einstein era um homem inteligentíssimo,
ajudou a criar a bomba atômica. Então, até onde a inteligência é direcionada. Por isso, a educação. Por isso, o acompanhamento em casa, o acolhimento, o carinho. A criação dessas crianças tem que ser feita cada vez mais com um cuidado assim, especial. Porque a internet hoje ela dá muito espaço, né? E vai da criança, vai daquela família, vai dos ensinamentos, direcioná-la para um futuro correto. A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu nessa quarta-feira um homem de 51 anos e a filha dele de 24, suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido em maio de 2025. As prisões aconteceram em Florianópolis e Biguaçu, com apoio de outras forças de segurança. Segundo as investigações, a vítima, um homem de 27 anos, foi acusado pelos suspeitos de abusar de uma criança de 4 anos, que é neta e filha dos presos. Diante disso, eles teriam acionado uma organização criminosa que submeteu o homem a um tribunal do crime, resultando na execução. O corpo foi encontrado dias depois em uma cova clandestina no Morro do Mocotó, com sinais de extrema violência. A polícia segue investigando o caso. Vamos para o norte do estado, pessoal. 2 casos graves de violência contra crianças mobilizaram as forças de segurança. Que sequência difícil hoje aqui no jornal, hein? Uma em Guaramirim e outra em São Francisco do Sul. A gente vai chamar agora o Renato Santos para dar os detalhes dessas ocorrências. Renato, a gente veio agora de uma sequência em que crianças, meninas foram expostas na internet. Agora a gente está falando de outra situação de violência contra menores, contra crianças. Que dia difícil para Santa Catarina. Conta mais para a gente. Exatamente isso, viu, Júlia? Eu vou começar falando do primeiro caso registrado na cidade de Guaramirim, aqui no norte do estado. Uma criança que já vinha sofrendo abusos do próprio padrasto. O último abuso ocorreu no dia de ontem, terça-feira. Essa menina tomou coragem, fugiu para a casa de um vizinho e pediu socorro. O morador que reside ao lado da casa onde esses abusos vinham acontecendo com frequência chamou o conselho tutelar, que fez os primeiros atendimentos a essa criança e logo depois acionou a polícia militar. Foi criada uma operação para procurar esse abusador. O homem de 36 anos, padrasto dessa menina, suspeito pelos abusos, foi preso horas depois pela polícia e foi levado para a delegacia da Polícia Civil lá de Jaraguá do Sul. Ele agora está à disposição da justiça e vai pagar pelo crime de abuso sexual contra a criança. O outro caso, no litoral norte aqui do estado, lá em São Francisco do Sul. A polícia que já vinha investigando um homem que usava perfis na internet para aliciar e abusar de crianças e adolescentes. O que ele fazia? Ele tinha vários perfis e aí, por meio desses perfis nas redes sociais, ele aliciava essas crianças, muitas vezes fazia videochamadas e depois passava a na verdade, aliciar essas meninas e também ameaçar essas crianças e adolescentes, não apenas de São Francisco do Sul, mas de outras cidades e até estados do Brasil, segundo a polícia. O homem foi preso, com ele foram encontrados muitos materiais pornográficos de crianças e adolescentes. Não é o primeiro crime cometido por ele, segundo a polícia, e ele ainda tentou se livrar de algumas das provas contra ele. Mas claro que a polícia já tinha muitas provas e ele agora vai pagar pelo crime cometido atrás das grades. São casos que servem principalmente de exemplo para você, mulher, que está agora acompanhando, está na hora. Não sair colocando qualquer homem dentro da sua casa, porque, Júlia Matos, tem muito lobo em pele de cordeiro por aí e quando você, mulher, não tem sabedoria, acaba colocando em risco a integridade do seu filho e da sua filha. Retorno com você no estúdio. Obrigada, Renato, pelas informações. É por isso, gente, que hoje a gente vai trazer uma pedagoga e uma psicóloga para falar sobre o acolhimento de mulheres e, claro, a reflexão social com relação aos homens, ao comportamento, à situação e ao cenário que a gente tem hoje aqui em Santa Catarina. Nosso WhatsApp, claro, está aberto para vocês aí de casa também, para nos ajudar com essas perguntas, a elucidar as dúvidas. As crianças, claro, são as mais prejudicadas e a gente quer falar sobre isso. Tiago Pires. Agora às 6h29, Júlia, vamos para o sul do estado, porque lá a Polícia Civil de Araranguá faz um alerta importante para que ninguém mais perca dinheiro para criminosos. O alvo da vez é o golpe do falso gerente de banco. Infelizmente, uma pessoa da cidade caiu nessa armadilha e perdeu mais de R$40 mil.
A Emanuela Justino explica como é que os golpistas agem. Olha só. Segundo a Polícia Civil de Araranguá, alguns boletins de ocorrência já foram registrados desse golpe aí do falso gerente de banco. Inclusive, uma pessoa já perdeu mais de 40 mil reais nesse golpe. Então, como é que esses criminosos agem? Eles entram em contato com as vítimas. De alguma forma, eles têm acesso a essas informações sigilosas, informações de banco, né? Já é de uma maneira sigilosa. E eles pegam a foto do gerente, colocam no WhatsApp e entram em contato com a pessoa que realmente é atendida por aquele gerente. E aí eles perguntam o seguinte, por exemplo, olha, dona Maria, a gente verificou aqui que tem um outro aparelho celular tentando entrar na sua conta. Por acaso foi a senhora? Não foi, né? A pessoa vai dizer que não foi. Só que antes eles já tinham tentado entrar colocando a senha. Como depois de ter muitas tentativas, acaba bloqueando, a pessoa realmente vai entrar, viu que tem um bloqueio ali e eles falam, não, fica calma que agora nós vamos ajudar a senhora aí para ter segurança, enfim, para não ter acesso, para que ninguém tenha acesso a esse aplicativo. Aí entra um outro golpista, se passando por pessoa do banco também, e solicita algumas informações a respeito da conta, do aplicativo do banco. A pessoa achando que realmente está falando ali com o gerente, porque tem a foto no WhatsApp, passa essas informações, aí em um dado momento eles falam, olha, a gente verificou aqui que inclusive tem uma transação, foi feito um Pix para uma conta suspeita, foi a senhora que fez? A pessoa de novo vai falar que não, vai achar estranho, aí eles falam o seguinte, olha, então para a gente resolver esse problema, eu vou pedir para a senhora fazer uma transferência de tal valor, né, aí de acordo com cada vítima, eles pedem um valor ali de transferência para uma outra conta para que a gente bloqueie isso e fique resolvido esse problema. A pessoa achando que está falando com o pessoal do banco, faz essa transferência, só que esse Pix aí, por último, que eles pediram, é para a conta de um golpista, e aí a pessoa perde aquele valor. Como falei, foi mais de um caso registrado e aí o caso de maior valor que a pessoa perdeu foi mais de 40 mil reais. Por isso a polícia orienta então para que as pessoas jamais passem os dados, né, os dados pessoais, muito menos os dados da conta do aplicativo para quem quer que seja por telefone ou por WhatsApp. Inclusive nós temos um vídeo do delegado responsável aí por essa investigação passando algumas orientações, olha só. Acometeu várias pessoas aqui no município, algumas pessoas acabaram sendo vítimas, né? As informações que nós temos de boletim de ocorrência registrado é que uma vítima chegou a depositar para o criminoso mais de 40 mil reais. O gerente, né, ele nunca solicita senhas ou código de acesso. Se alguém entrar em contato dizendo que é gerente e solicita senhas ou código de acesso, você fique em alerta, porque esse não é um comportamento comum, né? Também não solicita dados financeiros, não solicita devolução de Pix, não solicita transferências, nem pagamentos e nem auxilia na instalação de aplicativos. Bom, então a orientação também é, se caso a pessoa já passou algum tipo de dado ou se caiu em um golpe como esse, entre imediatamente em contato com o banco, né, com a instituição financeira e logo depois também com a Polícia Civil. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Manu. Agora às 6h33, o golpe está aí. Cai quem não está bem informado. Então, fica ligado sempre aqui no Tá Na Hora e também no nosso portal SCC10. Tudo sobre isso também por lá. Quase 1 tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal nesta quarta-feira, em Água Doce, no meio oeste de Santa Catarina, após uma perseguição que aconteceu na BR-153. O motorista fugiu de uma abordagem, entrou na área urbana e abandonou a picape carregada com a droga, escapando a pé e não sendo localizado. O veículo, que tinha placas falsas, foi apreendido junto com o entorpecente e encaminhado à Polícia Civil. A gente continua por aqui, mais um caso de maus tratos a animais, desta vez em Brusque. A Cris Pinheiro está chegando, tem todos os detalhes para a gente. Rodou. O caso aconteceu ontem, foi uma protetora de animais que pediu ajuda para a Polícia Civil para resgatar um cão que estava escondido atrás de uma casa no bairro 1º de Maio. De acordo com a protetora, ela já havia oferecido ao tutor por diversas vezes ajuda para cuidar do cão.
Há algum tempo ele não era mais visto na casa, mas essa semana ela recebeu uma denúncia de que o cão permanecia nesta casa, escondido atrás da residência. Ao chegar no local, ela e os policiais encontraram esse animal confinado dentro de uma caixa plástica. Além das condições de confinamento, o animal apresentava graves sinais de negligência. Ele tem cerca de 5 anos e pesa 4,7 kg. Estava bastante desnutrido, com fraturas nas patas traseiras, sem condição alguma de locomoção e estava, claro, sem os cuidados básicos. O tutor foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Investigação Criminal de Brusque. O animal está internado em uma clínica veterinária. O estado dele é grave, mas ele passa por tratamento. De acordo com a protetora, assim que ele for tratado, Gabriel, como está sendo chamado, deve ser encaminhado para a adoção. Já o tutor, após a lavratura do auto de prisão em flagrante, foi encaminhado para a unidade prisional de Brusque, onde continua aí à disposição da Justiça. Volto com vocês ao estúdio. Obrigado, Cris. Pessoal, vocês já conhecem a Bet do Milhão? A Bet do Milhão é uma plataforma totalmente regulamentada, pensada para quem gosta de emoção, mas não abre mão da segurança. Olha só esse recadinho especial da Priscila Rufino. A Bet do Milhão segue trazendo novidades, tudo de um jeito simples e seguro. Aqui você navega fácil, encontra tudo organizado e conta com suporte direto no site. A plataforma tem verificação de idade, ferramentas de segurança e tudo pensado para uma experiência responsável. É só entrar, conhecer e explorar do seu jeito. Todas as informações você encontra em milhão.bet.br. A Bet do Milhão é uma marca do Grupo Silvio Santos. Joguem com responsabilidade e vem pra cá, vem pra cá. É isso aí, Pri. Então não fica de fora dessa. Acesse milhão.bet.br e, claro, vem se divertir. A Bet do Milhão é uma marca do Grupo Silvio Santos, que é sinônimo de tradição e confiança. Joguem com responsabilidade e já sabe, né? Vem pra cá, vem pra cá. Agora a gente continua por aqui porque a Secretaria de Saúde de Florianópolis confirmou casos de escarlatina em uma escola da rede municipal. Juliana. A doença, Tiago, é comum na infância, mas tem alto risco de transmissão, principalmente em ambientes fechados. Vamos ver o que tem de orientação e até para entender os detalhes, até porque é uma dúvida frequente, né? Escarlatina, o que é isso? Que bactéria é essa? De onde surge? Vamos ver se a Érica agora explica pra gente, né, Juliana? É isso, Érica Garda chegando ao vivo, é com você. Oi, Júlia, boa noite mais uma vez. Já está aqui ao meu lado a Marinice, ela que é gerente de vigilância epidemiológica aqui de Florianópolis e vai nos explicar um pouquinho melhor. Marinice, então, boa noite, obrigada por aceitar o nosso convite. Para a gente começar, então, o que é exatamente a escarlatina? O que tu pode falar um pouquinho dessa bactéria para a gente? Uma boa noite. Boa noite, Júlia e Tiago. Então, a escarlatina, ela é uma doença bacteriana que acomete principalmente crianças, mas não exclusivamente, né? Então, ela causa aquela dor de garganta, aquela amidalite que a gente conhece e pode causar também o que chamam de língua de framboesa, porque ela fica com esse aspecto vermelho na língua também, né? Então, os principais sintomas são febre alta, a dor de garganta propriamente dita, né? Esses sintomas de vermelhidão na boca. E acomete crianças e pessoas de diferentes idades e por isso que é importante as pessoas procurarem ajuda médica assim que identificarem os primeiros sintomas, né, dessa doença. E como é que vai ser feito esse tratamento, então? Então, a transmissão da escarlatina, ela é feita por gotículas, por contato, né, com compartilhamento de utensílios pessoais também. Então, é importante que as pessoas tomem os cuidados de manter higiene sempre, de não compartilhar utensílios se estiver com alguns dos sintomas. E depois de procurar um médico, geralmente esse tratamento ele é feito com antibiótico, para curar essa dor de garganta que é chamada então. E é bastante importante, até Marinice, ontem a gente rodou uma reportagem especificamente falando da campanha de vacinação, né? Vai ter dia D agora no sábado, dia 28. É importante também que as crianças, principalmente, tomem vacina também.
Exatamente. Como nós estamos numa época de alta transmissão de doenças respiratórias, pode se confundir uma gripe com uma escarlatina. Então, as pessoas podem não identificar já de imediato, por isso buscar a ajuda de um profissional. Mas também é importante que as crianças, né, mantenham, as pessoas em geral, mantenham o esquema vacinal completo. E aproveitar, então, que agora nós iniciamos a campanha no dia 28, no sábado, e estaremos com toda a nossa rede aberta para poder receber as pessoas para tomar, então, a vacina da gripe nesse dia, o que contribui muito com o sistema imunológico e evita que as pessoas tenham a escarlatina, então. Então, o ideal é que os pais não façam tratamento em casa. O ideal é que eles já levem, né, os filhos para o hospital ou para a unidade básica de saúde, então. Isso, é importante que busquem primeiro a unidade básica de saúde, né, o posto de saúde mais próximo da sua casa, especialmente porque o não tratamento de uma doença, de uma dor de garganta, né, causada por Streptococcus, que é a bactéria que transmite a escarlatina, ela pode ser agravada. Então, ela pode provocar uma endocardite ou outras questões importantes de saúde que vão trazer a pessoa a ficar num quadro mais grave. Por isso, é muito importante não se automedicar e procurar um profissional de saúde. Perfeito. A gente tem, por exemplo, esses 2 casos confirmados, né, já em escolas, que muitas vezes são já ambientes propícios, né, a gente sabe, muitas crianças acabam ficando juntas, às vezes, enfim, esquecem de lavar a mão, e vocês, enquanto vigilância, vêm também fazendo esse contato direto com as escolas. Exatamente. Assim que a gente recebe a notificação de uma suspeita, né, ou de um caso confirmado, nós já desencadeamos, então, a nossa ação de investigação naquele local para a gente saber se tem mais pessoas acometidas com os mesmos sintomas e repassamos todas as orientações que basicamente são as orientações de higiene e de cuidado para que os pais observem crianças que estão com sintomas, né, e precisam procurar um auxílio médico ou manter afastado da escola, ou as duas coisas, né, mas principalmente para não se agravar o quadro dessas crianças. Perfeito, muito obrigada. Marinice, fica então Tiago, Júlia, o alerta para todos os pais e telespectadores aqui do Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigada, Érica, pelas informações. Fico alerta, como a Érica falou para vocês aí de casa, e a gente vai seguir acompanhando esse tema que é importantíssimo. Muito. 6h41 agora, vamos fazer um rápido intervalo, Júlia, e você vai ver a seguir. Faltam 49 dias para o centenário da Ponte Hercílio Luz. E no episódio de hoje, quarta-feira, da nossa série especial, nós vamos falar sobre as testemunhas dessa construção. Foram muitas. Foram muitas. Além disso, teremos aqui uma psicóloga e uma pedagoga para falar sobre violência contra mulheres e a educação dos homens. Enquanto isso, agora imagens na sua tela, imagens de Porto de Itajaí. Que coisa mais linda, imagem, Thiago. Né? Lindo fim de tarde por lá, hein? Final de tarde, aquele amarelão do sol junto com o amarelão das luzes, né? Pôr do sol. Porto, maravilhoso. Daqui a pouquinho, turismo, tudo na tela para você. Ó. Representa Santa Catarina e a nossa força por aqui. Verdade. Daqui a pouquinho a gente está de volta, pessoal, com mais informações, viu? É rápido, a gente já volta. Voltamos com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina, e você aí de casa já sabe. Faltam 49 dias para o centenário da Ponte Hercílio Luz. E no episódio de hoje, da nossa série especial, nós vamos olhar para o nosso cartão postal de um jeito diferente, Julia. Através dos olhos de quem ajudou a erguê-lo e a mantê-lo de pé. E muito além de toneladas de aço e cabos, a ponte é feita de suor, coragem. Que mais, Thiago? Histórias de amor. É Vamos isso. acompanhar nessa reportagem? Por favor, roda aí. Quase 100 anos. Um símbolo que mudou a história da cidade e do estado. Mesmo presente na vida de todos, há quem sinta que faz parte da Ponte Hercílio Luz. A estrutura é mais do que uma obra. É um amuleto, uma personificação de proteção. Aos 92 anos, Madalena Viaras tem uma ligação rara com a ponte. Elo que começou ainda durante a construção. O pai dela, Jorge Viaras, era escafandrista, um dos profissionais responsáveis pelas fundações submersas da estrutura, uma das etapas mais arriscadas da obra. Era muito trabalho, ele trabalhava bastante, sabe? Porque só tinha ele, né? E ele ia lá, mergulhava, os meus irmãos ficavam em cima para dar o... porque ele tinha que ser suspenso, porque era muito pesado. Então eles levantavam ele para ele vir tomar um ar. Vindo da Grécia, considerada o berço dos mergulhadores, Jorge era o único capacitado para instalar as fundações da ponte a cerca de 30 metros de profundidade.
Foi considerado o único, né, que poderia fazer na época. Ele ia lá para uma ilha não, uma praia, mergulhar e tirar aquilo, tudo que estava, que os navios deixaram por dentro, por mar, era ele que tirava. E daí eu ia me debruçava ali na ponte de noite esperando ele voltar. Um barquinho, né? Eu ficava com medo, tudo escuro, mas ele não tinha medo. Com equipamentos pesados e tecnologia limitada, um escafandrista na década de 20 enfrentava pressão, riscos e longos períodos debaixo d'água. Até ele ia em casa, tirava a roupa e deixava pendurado na porta da cozinha. Tinha muita gente, que era uma chácara dentro da minha casa, se assustavam com aquele, nossa! A rotina de risco cobrou um preço. Jorge Aviarias morreu aos 52 anos, mas Madalena ainda se sente sustentada pelo pai ao atravessar a ponte. Quem era meu pai? Meu pai era um homem maravilhoso. Até hoje eu sou apaixonada por ele. E é uma coisa assim que eu sinto como se ele estivesse perto de mim, sabe? Eu sinto isso, né? Me dando força. Feliz. Nossa, como eu estou feliz nessa ponte. Emocionada. É meu pai que está segurando. Eu sei que ele está aqui. Ele sempre esteve. Desde a época em que a ponte era a única ligação fixa entre ilha e continente e responsável por fornecer energia elétrica, água e até mesmo a conexão de telefonia, eles estavam aqui. Essa estrutura não só reorganizou a cidade, mas foi responsável por criar muitas histórias de vida. Histórias que não terminam na construção, que continuam na manutenção, no cuidado diário e na vida de quem dedicou décadas à ponte. Seu José Ruiz é uma delas. Sou catarinense, de Guaramirim. Cheguei aqui em 1960, estava na época trabalhando em Furnas, Minas Gerais, na hidrelétrica de Furnas, fazendo 2 pontes e uma balsa muito grande. Em uma vida dedicada a aproximar distâncias, José não deixou de se surpreender ao chegar na ponte Hercílio Luz. Foi um impacto muito grande, porque até então a gente trabalhava em pontes pequenas, né? 400 metros, 500 metros. Nós chegamos aqui de tamanho aí, não é? Em um período onde as normas relacionadas à segurança no trabalho e os equipamentos de proteção individual tinham outras referências, José usava apenas a coragem para executar os trabalhos. E isso sem perder o estilo, sempre de camisa e sapatos. Eu subia lá em cima. Eu ia lá em cima. Ia. Que coragem. Subia pela corrente ainda. Aqui por fora, ó. Pela barra de óleo, eu ia lá em cima. Eu ia como estou aqui, ó. O vento era um dos maiores desafios dos operários da época, que ficavam soltos a mais de 70 metros de altura. Na vida de José, foram quase 40 anos dedicados à manutenção da ponte. Naquele tempo passava aqui na ponte 5 mil veículos. Depois veio 40 mil veículos, 50 mil veículos. Mas começou aqui com 5.200 veículos por dia. Então tudo era marcado, sabe? Tudo era marcado para fazer a estatística do movimento da ponte. Manualmente? Manualmente. Automóvel, ônibus, caminhões, jamantas, tudo separadinho. Acompanhei todas as paralisações, acompanhei a construção da Colombo Salles, aqui. Acompanhei essa construção aí da ponte. Nesse período, a ponte não ajudou a transformar apenas a cidade. Também mudou a vida do seu José. Foi aqui que ele conheceu a esposa e construiu uma família. Ela passava todos os dias aqui para trabalhar no Departamento de Estatística, Geografia. E nas horas lá trabalhava no diretório da UDN. Diretório da UDN. Aí eu conheci ela aqui e logo casamos. Hoje aposentado, seu José continua cultivando histórias. Radialista amador, ele traduz em música a relação que construiu com a ponte. Um pedacinho de terra perdida no mar, um pedacinho de terra, beleza sem par. Nem mesmo a natureza eu reuniu tanta beleza. E assim por isso, né?
Tiago Pires, o que eu quero? Eu quero um café. Eu quero um café com Cuca, com todos eles que apareceram na reportagem. Eu quero escutar mais histórias, olha, você de casa deve ter sentido essa emoção também. Coisa linda, né? Essa série de reportagens aí pro centenário da nossa ponte, é uma melhor que a outra, uma mais bonita que a outra, e nos prende do início ao fim, né? E a gente vê. Parabéns aí a Sofia pelo roteiro, aos cinegrafistas envolvidos também pelas imagens e a edição também, né? Fantástica. Maravilhosa. Vamos seguir por aqui, Júlia, porque a popularização dos carros elétricos traz modernidade, mas também novos desafios para a segurança. A partir de hoje, Santa Catarina tem regras claras para quem quer instalar pontos de recarga em prédios e em outros estabelecimentos. A Nath Oliveira traz os detalhes ao vivo para a gente, até para a gente entender. Cresce cada vez mais, pessoas instalando. Agora, que regras são essas, Nath? O que muda, o que vem por aí? O microfone é seu, a informação é sua. Vem daí, Nath, boa noite. Boa noite, Tiaguinho. Então, a partir de agora, o Estado conta com critérios rigorosos para a instalação desse sistema de recarga de veículos elétricos. Essa instrução normativa entrou em vigor hoje pelo Corpo de Bombeiros Militar, então nesta quarta-feira, e aí na prática é garantir a segurança e principalmente para que em caso de incêndios nas baterias desses veículos elétricos, tecnológicos, o fogo não se espalhe para o prédio, para a edificação onde esse ponto de recarga, então, está instalado. Na prática, o que muda, né, para os condomínios e para as empresas? Primeiro, o desligamento manual, porque agora é obrigatório um botão de emergência em cada andar. Então, se houver um incidente, qualquer pessoa, ou até algum militar, algum bombeiro, consiga, então, cortar toda a energia dos carregadores de forma mais rápida. A gente fala também em relação à sinalização e à distância, porque as vagas dessas recargas, elas precisam estar longe de rotas de fuga e elevadores, então precisam também estar devidamente identificadas. Agora, falando da detectação da fumaça, nas garagens cobertas, passa a ser obrigatório o sistema de detectação automática de incêndio bem próximo aos pontos de carga. Em relação à resistência térmica, as paredes e a estrutura ao redor ali dos carregadores, elas precisam suportar o calor extremo, porque caso venha acontecer esse incêndio, então eles precisam suportar isso, né, a reação química tanto das baterias quanto das chamas. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, o coronel Fabiano de Souza, ele comenta um pouco mais sobre essa medida especial. Vamos acompanhar. É uma norma oriunda de uma demanda da sociedade, discutida nacionalmente, e aqui em Santa Catarina, em especial, o Corpo de Bombeiros, junto com diversos setores, diversos órgãos, construiu uma norma com base na segurança das edificações, mas atendendo uma demanda da sociedade organizada para com o Corpo de Bombeiros. Sem dúvida nenhuma, será uma norma, um marco desse importante setor que vem crescendo cada vez mais, e o Corpo de Bombeiros, parceiro da sociedade, preocupado com a segurança de todos os cidadãos e das edificações, promove agora uma nova instrução normativa com esse importante assunto. Essa instrução normativa, esse texto, ele foi criado, claro, pelo Corpo de Bombeiros Militar, mas com a ajuda de engenheiros e de gente do setor, então, automotivo, para que também não seja uma barreira, para que não impeça, né, não trave esse avanço tecnológico. Lembrando que essa norma, ela vale tanto para prédios novos, quanto aqueles antigos que querem, então, ser um ponto de instalação dessa recarga desses carros elétricos. E aí, como são muitas orientações, Tiaguinho e Júlia, o mais recomendado é que quando você que está nos assistindo, que tem algum condomínio, alguma empresa que quer colocar então um ponto de carga, é importante que você acesse o site do Corpo de Bombeiros Militar e aí leia então toda a instrução normativa antes, né, de fazer isso. Mas é uma boa iniciativa que com certeza vai trazer muito mais segurança aqui para Santa Catarina. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Nath. Excelentes informações aí que você trouxe para a gente. Obrigadão, viu? 6h55 agora, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina está com o programa itinerante em Curitibanos essa semana, aproximando o legislativo da população no interior. E nos bastidores da política, cresce a expectativa para um almoço que pode redesenhar alianças importantes no Estado. Quem fala sobre tudo isso, é claro, é o nosso comentarista político, o Piara Boschi. Então, a gente está aqui acompanhando no detalhe
as definições de quem vai estar com quem na disputa das eleições, do governo do Estado, a questão toda. E neste momento, enquanto a gente está aqui conversando, lideranças do Progressistas, prefeitos, deputados estaduais, estão num hotel em Florianópolis, num ato de apoio ao que o partido apoia a reeleição do governador Jorginho Melo, do PL. Para que isso aconteça, o PP teria que fazer esse apoio de forma informal, porque Espiridion Amin, senador, é pré-candidato à reeleição, e Jorginho Melo já tem seus nomes ao Senado, que é Carolina de Tone e Carlos Bolsonaro. Então, o senador Espiridion Amin não vai estar nesse encontro. Os principais lideranças são os deputados estaduais Zé Milton Schaefer e Pepe Colasso. O que me chama a atenção é que Espiridion Amin vai estar num encontro mais reservado amanhã. É um almoço na sede do União Brasil, que é o partido que o Progressistas tem uma federação, então eles têm que ir juntos para qualquer rumo, eles têm que estar em acordo. E esse almoço nessa sede do União Brasil tem o presidente do União Brasil, Fábio Choquete, Espiridion Amin, o presidente do MDB, Carlos Chiodini, o presidente do PSD, Heron Giordani, e o pré-candidato a governador, João Rodrigues, prefeito de Chapecó. Ou seja, enquanto boa parte da base está no hotel em Florianópolis, tentando levar o partido para o Jorginho Melo, o principal líder vai almoçar amanhã sobre a possibilidade desse bloco todo, que não coube na chapa de Jorginho Melo, fazer uma candidatura só, com João Rodrigues ao governo, Espiridion Amin ao Senado e alguma participação do MDB, provavelmente de candidato a vice. Vamos continuar acompanhando. Enquanto isso, a Assembleia Legislativa está em Curitibanos, né? Foram 2 dias de Assembleia itinerante, projetos aprovados, reuniões realizadas. É um projeto que começou em 2024, muito interessante, que leva o plenário e as principais comissões da Assembleia para uma cidade no interior do estado. Diversas cidades já foram visitadas, foi a vez de Curitibanos e, inclusive, projetos foram aprovados durante essa passagem, como o projeto que obriga o estado a ceder, a dar spray de pimenta para mulheres que estão com medida protetiva, entre outros projetos que têm uma vocação mais regional lá, que também foram aprovados, questões foram discutidas como as obras da Serra do Corvo Branco. É um projeto que eu gosto muito, um programa que eu gosto muito, porque faz com que as regiões estejam perto, vejam como funciona o parlamento de perto e, ao mesmo tempo, permite com que o parlamento como um todo olhe para as questões regionais com atenção, às vezes deixando de lado aquelas questões, cada vereador cuida da sua região, é o momento de olhar a Assembleia como um todo para uma região só, e foi muito frutífero mais uma vez. O Piara Bosque, nosso comentarista político. Agora, um projeto aprovado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina quer fortalecer uma estratégia considerada essencial no combate à violência doméstica. Fazer com que os próprios agressores reflitam sobre o que fizeram e mudem de comportamento. A proposta cria diretrizes para programas reflexivos destinados a homens que cometeram violência contra a mulher. A ideia é que esses grupos funcionem como parte da responsabilização e também da prevenção. Vocês acompanham agora na reportagem. A violência doméstica deixa marcas profundas, físicas, psicológicas e sociais. Especialistas dizem que para quebrar esse ciclo, punir não é suficiente. Também é preciso trabalhar com quem cometeu a agressão. É nesse ponto que entra o projeto aprovado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que estabelece princípios para a criação de programas reflexivos voltados a autores de violência doméstica e familiar. Nós não estamos aqui em nenhum momento falando que este homem não terá penalidade, punição. Não se abre mão disso, é apenas um complemento. Por quê? Porque nós temos visto que em muitos casos a mulher diz não para a violência quando ela tem uma tentativa de feminicídio ou uma violência física, moral, sexual, ela se afasta, mas o cara pega outra mulher. Então o que a gente percebe? Troca a mulher, mas o comportamento continua. Segundo o projeto, agressores podem ser encaminhados aos grupos pela justiça. Por exemplo, quando há medida protetiva durante o cumprimento da pena ou como condição para a liberdade. Nos encontros, os homens participam de rodas de conversa e atividades conduzidas por profissionais da área social e da psicologia.
É um grupo que mexe com muitas violências, é muito complexo, portanto, ele tem um formato bem específico e precisa ser só de homens, porque os homens falam sobre a sua educação, sobre o que eles esperam das mulheres, o que as mulheres esperam dele. Então, entra também o debate sobre machismo, como se dá essa construção, o que é ser homem hoje. Então, o objetivo não é divulgar nada, é um trabalho de reeducação. Os encontros não são uma punição extra, mas uma tentativa de quebrar padrões de comportamento. A proposta é fazer com que os homens reconheçam a violência que cometeram, entendam os impactos disso na vida das vítimas e construam novas formas de lidar com conflitos. Nós trabalhamos, claro, o tema principal central é a violência contra a mulher e dentro desse tema, né, nós temos vários outros subtemas ali que nós podemos elencar, como, por exemplo, a comunicação não violenta, como, por exemplo, os estereótipos que vêm da sociedade, os vários tipos de violências também, né? E principalmente a quebra de padrões também, que é importante justamente para que haja essa diferenciação, para que haja essa mudança aqui entre eles, entre as famílias, né? E vamos pensar assim no sistema, né, como um todo. Algumas iniciativas do tipo já acontecem em Santa Catarina. No Presídio Regional de Tijucas, por exemplo, atividades educativas abordam esses temas. É importante para os presos, é importante também para a sociedade e para a criação de uma cultura de paz, onde esses homens retornem para a sociedade e não cometam mais essa violência contra as mulheres. De acordo com especialistas, os grupos reflexivos ajudam a discutir valores culturais que muitas vezes naturalizam a violência, especialmente em relações de poder dentro da família. É um trabalho que busca provocar mudanças reais de comportamento. Para nós que estamos agora privados da liberdade, está aprendendo a se reeducar, para isso é muito bom. Muito bom para que a pessoa saia lá fora e entenda que a vida não é só o homem que manda, não é só ele que domina, que a mulher também tem os direitos dela, né, que ela venha também ter o mesmo espaço que ele tem lá fora, ela venha ter. A expectativa é que, com regras mais claras e programas estruturados em todo o estado, Santa Catarina fortaleça a rede de prevenção à violência contra a mulher. A ideia é simples, mas desafiadora: evitar que novas vítimas sejam feitas. Eles têm que sair daqui pessoas melhores. Então, através desses grupos de reflexão, eles entendem o papel da mulher na família, o papel da mulher no próprio sustento deles, aqui privados de liberdade. Então, através de políticas como essa, de reflexão, educação e trabalho, esperamos devolver pessoas melhores para a sociedade. Como nesta reportagem, existem muitos grupos reflexivos para pessoas que já agrediram mulheres. Hoje, aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, a gente vai conversar sobre como não chegar a esse ponto. O que as mulheres podem saber para se prevenir em relação com homens e como nós, como sociedade, devemos olhar para as crianças a partir de agora, pensando na educação. A gente conversa hoje com a psicóloga Isabela Rodrigues e também com a pedagoga Juliana Ascar, que vai falar com a gente, vai conversar sobre essas maneiras de olhar para o cenário que a gente tem hoje em Santa Catarina. Isabela, vou começar com você, porque muitas pessoas devem ter tido curiosidade com relação a esses grupos reflexivos. Você já teve experiência com homens agressores. Como foi? Sim. A gente fala autores de violência, né? Autores de violência para tirar um pouco desse estigma, porque todo mundo pode cometer violência em algum momento da vida, né? E esses grupos reflexivos, eles vêm como uma iniciativa de reflexão mesmo, porque assim a gente pode fazer uma mudança de cultura. Então, os homens foram socializados de maneira a ser violentos com as mulheres, né? Então, quando a gente faz um grupo reflexivo, onde todo mundo pode trazer a sua vivência, escutar do outro, muitas vezes a violência do outro, escutar a si mesmo falando da própria violência, isso vai fazendo uma mudança de cultura, que é isso que a gente espera com os grupos, sabe? Falar sobre isso, né? Para as mulheres que estão nos assistindo também, eu vou levantar a ideia das red flags, né? Que é aquelas bandeiras vermelhas. De que maneira identificar esse tipo de violência ou mesmo o início dela na rotina do relacionamento? Sim. Essas red flags são sinais, né? E o que acontece?
A violência, como a gente costuma pensar nela, a gente pensa direto na violência física, né? Isso que está no nosso imaginário. Mas dificilmente a violência vai começar nesse ponto. Então, existe um ciclo de violência que começa com as violências que são mais sutis, que não são sutis, são tão violentas quanto, mas que a gente não percebe tanto. Violência psicológica, violência patrimonial. Então, é quando assim, a mulher começa a ser humilhada, né? Ela não vai levar, provavelmente não vai levar um tapa no primeiro encontro, mas o homem pode reclamar do comprimento da roupa, pode se queixar de andar com amigas solteiras. Então, ir ficando atenta a esses sinais e pensando assim, né, essa insegurança que esse homem traz. Para onde que vai me levar? Essa maior reflexão, essa necessidade de conversar com as pessoas, analisar o cenário, é importante desde a sala de aula, né, Juliana? Como que homens estarão assistindo a nossa entrevista hoje, né? Como preparar essa criança ou mesmo fazer com que esse homem hoje entenda esses comportamentos? Como que a gente traz mais consciência, né, para essas pessoas? Sim, a gente cresceu com o discurso de que meninos não choram, né? Então, a gente tanto tem esse discurso que traz esse estereótipo bem grande de que os meninos não podem mostrar vulnerabilidade, como também na escola a gente vê, às vezes, muita diferença de brinquedos e de brincadeiras, né? Então, os meninos estão sempre com a brincadeira voltada ao lazer e ao mundo externo, né? E as meninas já estão mais voltadas à brincadeira da casa, do cuidado doméstico, que é muito invisibilizado e subestimado na nossa sociedade. Então, cabe muito à escola e à sociedade olhar para esses papéis que são tão rígidos e a menina tem o direito de brincar de carrinho, ela tem o direito de brincar de quebra-cabeça e assim como os meninos também precisam brincar de cuidado, de boneca, de trocar fralda, porque o cuidado ele é humano, né? Ele não é de uma função específica. Então, aí é um ponto de partida. O outro, consentimento, né, com o corpo. Então, de saber a gente trabalhar na escola e em casa o respeito ao próprio corpo. Acho que isso é bem importante. E outra coisa que eu tenho visto muito é com relação ao acesso à rede social pelas crianças, né? Então, especialmente os meninos, para se sentirem vistos e amados, eles são também muito suscetíveis a esses grupos, né? Que trazem como discurso a misoginia, ódio às mulheres. Então, nas famílias, uma sugestão bem prática também é de estarem sempre atentos ao que os nossos filhos estão assistindo, sempre atentos. É prático, porque ficar quietinho, dar um celular, porque eu preciso trabalhar, estou cansado, mas o que está acontecendo ali, né? Como agora que você citou, Juliana, como esse sentimento, essa busca por pertencer a algum grupo, às vezes prejudica essas crianças, esses adolescentes que estão sendo formados, né? Na tua experiência hoje, é possível criar esse impacto nas crianças, sobretudo os meninos, para um futuro mais educado, mais consciente, talvez mais igualitário? Né, Sim, socialmente? Com certeza. Eu acho que a escola tem esse papel bem importante. Ela não é a única formadora da criança. Nós, como adultos, a gente tem esse papel, mas eu acho que sim, é muito possível. Uma escola que já o fato de não dirigir a brincadeira, o que é uma brincadeira de menino e o que é uma brincadeira de menino, isso já é um passo. Claro que não é o único. A outra coisa é o estilo de educação. Então, uma educação que ela é baseada num autoritarismo, numa violência física, né, que nem a Isabela está falando, numa violência verbal, isso também incita o ódio contra as mulheres e contra qualquer ser vivo, né? Como essa criação, Isabela, a gente vê, claro, meninas muito silenciadas e meninos de alguma forma pressionados, né? A não mostrar, às vezes, esse cuidado que é vinculado à ideia feminina. Como que isso pode mudar? Não só na escola, mas também dentro de casa, porque a gente vê gerações que mudaram em pouco tempo. Então, às vezes, os nossos pais, os nossos avós não tiveram tempo de se conscientizar. Talvez o tempo que a gente tenha maior com as nossas crianças, né? Foi muita mudança em pouco tempo. Como que isso pode chegar para toda a família? Sim. É interessante você trazer essa informação, né? Porque tem uma pesquisa recente britânica que fala que 31% dos meninos e jovens, né, da geração Z, que nasceram ali entre 1997 e 2012, são meninos que estão sendo socializados para criar mais ressentimento, mais ódio pelas mulheres, né? Então, esses são nossos adolescentes e nossos jovens adultos, né? O que isso significa? É essa questão da socialização, como a Ju está dizendo, né? Assim, ter uma criação
que é na escola, que é em casa, que é em todo o ambiente social, que possa ser incentivado as relações mais saudáveis entre homens, né? Essa coisa de que o homem não chora, né? Menino não chora, é uma coisa que é muito forte ainda na nossa sociedade e que, a partir inclusive de grupos reflexivos dentro da própria escola, né? Assim como a gente viu na reportagem agora, que esses grupos para homens autores de violência da Maria da Penha, né? Esses grupos também podem acontecer na escola para prevenir as violências. Isabela, você que participou desses grupos reflexivos, vai ser uma pergunta muito específica agora, né? O que tu acredita que esses homens deixaram de escutar ou escutaram por muito tempo que fez com que eles se tornassem, né, possíveis agressores ou aqueles que de alguma maneira agrediram uma mulher? Sim. Olha, eu acho que isso tem a ver justo com essa socialização mesmo, né? Então, ouvindo que o homem tem que ser forte, que o homem manda e a mulher obedece. E esse discurso nas redes sociais está muito mais intenso, né? Esse é um fenômeno social que é muito atual, a gente ainda está entendendo ele, né? Mas que traz consequências que são muito importantes. Então, como a Ju falou, é preciso que os meninos sejam, não só meninos, meninas também, né? As crianças e adolescentes têm que ser vigiadas mesmo na internet, porque elas têm acesso a essas informações e, assim, a adolescência é uma fase onde eles estão criando identidade, onde eles estão ali ainda conhecendo a masculinidade, né, que eles vão carregar aí pelo resto da vida. Então, esse é um momento excelente de intervir. Eu vou finalizar então, Isabela. Eu perguntei o que eles escutam muito hoje. E, Juliana, eu vou te pedir para falar sobre o que eles precisam escutar daqui para frente. O que é importante que eles ouçam hoje para uma sociedade ainda mais justa, mais cuidadosa conosco? Eu acho que o respeito ao próximo, né, com as mulheres, com os animais, que a gente tem visto vários casos com animais, inclusive, né, o respeito a si mesmo. Eu acho que os meninos estão precisando também de um espaço de escuta, de uma escuta sensível. Os pais, homens também, eu trabalho numa escola que a gente tem um espaço de escuta só para os homens. E como isso ressignifica e relabora a paternidade deles. Então, trabalhando também com as gerações acima, e tendo esse olhar mais sensível, essa escuta sensível, eu acho que isso também ajuda os meninos a terem menos, né? Menos, assim, serem mais humanos, né? Porque acho que a gente perdeu um pouquinho da humanidade nesse sentido. É isso. Vamos todos ser humanos, né? Vamos nos cuidar, vamos cuidar um dos outros. Ser homem ou ser mulher é viver com amor, é tratar as pessoas com amor. Eu agradeço muito a presença de vocês hoje, a gentileza, a disponibilidade. Eu acho que esse assunto foi importante, não só para a gente, mas para aqueles que estão assistindo. E eu tenho certeza que pode mudar também o futuro de muitos. Thiago Pires. A gente continua por aqui, Júlia. 7h13. O Ministério Público de Santa Catarina acionou a Justiça para cobrar soluções na fila de espera por consultas em psiquiatria pediátrica na Grande Florianópolis. Hoje, mais de 2.000 crianças aguardam atendimento na rede pública. A gente tem mais informações ao vivo com a Érica Garda, que traz todos os detalhes para a gente. Érica, traz aí toda a informação. O microfone é seu, a informação é sua. Boa noite novamente. Boa noite mais uma vez, Thiago. É isso, o Ministério Público aqui de Santa Catarina entra então com esse pedido para a Prefeitura aqui de Florianópolis e também para o Governo do Estado. Para a gente explicar, então, a macro-região aqui, ela engloba 22 cidades. E segundo o levantamento que foi feito pelo próprio Ministério Público, mais de 2.000 crianças estão nas filas para conseguirem consultas psiquiátricas. Inclusive, o caso mais antigo é de uma criança que aguarda desde 2016, então são 10 anos na fila de espera. Ainda segundo o Ministério Público, segundo esse estudo que foi feito, somente 4 atendimentos são feitos por mês, isso incluindo essas 22 cidades. Então é obviamente que essa demanda não está sendo atendida. Por isso, a partir de agora, tanto a Prefeitura aqui de Florianópolis quanto o Governo do Estado tem um prazo de 90 dias para prestar então um esclarecimento e também pensarem em medidas que vão ser adotadas para que essa situação seja resolvida da melhor forma possível. Além disso, o Ministério Público pede para que nenhuma criança aguarde mais do que 100 dias na fila de espera. Então, a gente vai seguir acompanhando essa situação. A gente sabe o quanto essas consultas são importantes e fica hoje esse alerta. Então, mais de 2.000 crianças nessas 22 cidades da macro-região aqui de Florianópolis, aguardando, então, por consultas psiquiátricas. E agora fica, então,
então, esse retorno, né, que vai ser aguardado por parte da Prefeitura de Florianópolis e também do governo do estado aqui de Santa Catarina. A gente vai seguir acompanhando esse caso e eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Érica. Isso mesmo, é acompanhar bem de pertinho, porque são 2.000 crianças, aí diz, a lei não permite mais do que 100 dias, né? Então, é uma força-tarefa difícil, não impossível, que a gente vai, é claro, estar aqui contando com o apoio, como disse a Érica, da Prefeitura, do Governo do Estado, porque não adianta, tem que dar jeito. 2.000 vai ter que dar jeito e claro que a gente vai acompanhar de perto. Bom, hoje é quarta-feira, meio da semana, vamos ver como é que vai ficar a previsão do tempo para esta quinta-feira? Previsão do tempo. Quinta-feira o tempo fica estável na maior parte de Santa Catarina, mas o calor e a umidade, junto com uma área de baixa pressão, ainda podem provocar pancadas de chuva e temporais isolados entre a tarde e a noite. As temperaturas, vocês vão ver já, seguem elevadas, com sensação de abafamento e máximas acima dos 28 e 30 graus na maior parte do estado, chegando perto dos 32 a 34 graus no oeste e no litoral sul. Bora dar aquele giro nas regiões catarinenses? Olha aí. Oeste e extremo oeste chegando a 33 graus nesta quinta-feira. Nosso Vale do Itajaí e Serra Catarinense também muito próximos, entre 13 e 31 graus. Norte do estado chegando a 29, assim como a nossa grande Florianópolis, que bate os 30 graus durante a tarde. E o sul do estado também, que fica entre 16 e 30 graus nessa quinta-feira. Você aí de casa já sabe que as nossas cidades mais pedidas estão aqui, ó, no Tá Na Hora Santa Catarina. Palmitos, com 31 graus registrados, previstos para essa quinta-feira. Jaguaruna, entre 22 e 28 graus. Videira, com máxima de 28 graus nesta quinta-feira. São Francisco do Sul, entre 23 e 28 graus. E Florianópolis, entre 23 e 28 nesta quinta-feira. Vamos rapidamente para o intervalo, Tiaguinho. Mas daqui a pouquinho a gente volta, não volta? Vamos falar de surf daqui a pouquinho. Oh, coisa linda. Coisa boa. Vamos fazer um rápido intervalo, como disse a Júlia, porque aqui é assim. Então a gente pede pra você não mexer no controle remoto. Sabe, tá do teu lado aí? Não mexe. Deixa ele de ladinho, quietinho. Não mexe. Toma uma água, um café. Isso. É rápido. É rápido, a gente já volta. Nós falamos, cara, rapidinho, estamos de volta. Obrigado pelo carinho, obrigado por escolher o Tá Na Hora Santa Catarina. Agora a gente vai para o sul do estado, porque lá começou hoje o primeiro dia de campeonato de surf da WSL. Pois então, atletas de 15 países irão participar das competições na Praia da Vila. A Manu tá chegando com mais informações para vocês. Pessoal, primeiro dia do campeonato WSL aqui na Praia da Vila, em Imbituba. São atletas de mais de 15 países. Tem gente que nasceu aqui, gente que vem de fora, para pegar as ondas aqui, olha só. Hoje o dia foi maravilhoso, tempo propício para a competição, tanto para os atletas quanto para quem veio assistir também, né? Para toda a família, pessoal que veio para ficar na areia, enfim, para acompanhar essa competição que segue até domingo aqui em Imbituba, Praia da Vila. E a gente vai falar um pouquinho, obviamente, né, de surf. Vou conversar aqui com o Anuar, que é surfista. Ele tem 17 anos e ele me falou aqui, tu surfa há quanto tempo já? Já surfo há 11 anos, surfo desde 6 anos de idade. Nasceu surfando praticamente. Como é que tá sendo para ti participar dessa etapa aqui? Você é daqui mesmo? Você é de onde? Eu sou do litoral do Paraná. Pô, tá sendo uma honra competir, isso que é 6.000, né? Eu acho que é a etapa mais importante do ano, onde abre a etapa. E tá sendo uma honra competir, tem altas ondas, campeonato de alto nível. Praia da Vila aqui sempre tem altas ondas, e Imbituba sempre promete altas ondas e vai ser show de surf. Explica pra gente qual é a tua categoria, como é que é a tua competição mesmo, né? Só pra gente entender. Então, aqui só tem o profissional, né? Mas eu tô focado esse ano no Pro Júnior, que já consegui o segundo colocado lá no Peru, onde foi a primeira etapa do Pro Júnior. E se Deus quiser fazer um bom resultado aqui em Imbituba também, para começar bem o cast. E aí, como é que é a preparação para uma competição de surf, o dia anterior? Como é que é? Pô, tem que treinar bastante, né? Não vem tipo de uma semana atrás, é de um ano inteiro, tem que treinar bastante. E a gente vai colhendo os frutos do quanto treinou. Legal, obrigada, Anuar. Boa sorte aí na competição, né? Aqui na etapa, conversando um pouco com a gente, porque é um jovem talento, né? Como a gente sempre costuma falar também, essa etapa de surf aqui em Imbituba é para revelar jovens talentos.
jovens surfistas. Vou conversar aqui com o pessoal da organização, né, com o Gabriel da organização. Então, é justamente também revelar talentos, né, essa competição aqui. Tanto gente que é daqui, que nasceu, quanto de fora. Exatamente. O grande motivo desse campeonato é para revelação do futuro do surf brasileiro, né, oportunidade para novos talentos e, sem dúvida, sempre tem os legends, né, as pessoas que já surfam, ex-campeões mundiais, pessoal do Championship Tour. Está todo mundo aqui. Então, eu queria convidar todo mundo para vir para cá. É um evento gratuito para todo mundo. Temos atividades gratuitas para o público inteiro. Tem shows previstos para o final de semana, bastante atividades. Então, é só chegar. O que vai ter nessa quinta-feira? O pessoal saber o que tem amanhã. Então, aqui amanhã vai ter as aulas de educação ambiental, junto com o Instituto Australis, né, sobre a baleia franca. Tem as aulas de altinha aqui, beach tênis, e vai continuar assim, e só vai melhorar ao decorrer até o final de semana em domingo. Tá certo, muito obrigada, Gabriel, pelas informações. E é isso, né, gente? Fica aí o convite para o pessoal vir à Praia da Vila. E, enfim, para acompanhar o surf, mas como ele falou, tem altinha, tem várias atividades aqui, então pode trazer a criançada, eles ficam ali brincando, como o pessoal lá em cima também costuma ficar aqui apreciando, né, vendo o pessoal surfar e apreciando, obviamente, a beleza aqui da Praia da Vila em Imbituba, estendo meu convite a todos vocês que nos assistem também. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Manuzinha. Fica aquele convite, aquela vontade, né, de dar uma passadinha por lá. Eu sei surfar, depois eu vou te mostrar meu. Eu não sei, tem que ensinar então. A superlotação dos cemitérios públicos de Joinville virou pauta na Câmara de Vereadores. É isso, um novo projeto de lei que propõe mudar as regras e os prazos para exumação e relocação dos restos mortais chegou à tona, né? Vamos chamar o Renato Santos para explicar, dar todos os detalhes para a gente, né? Renato, aí o prazo mínimo pode cair de 5 para 3 anos, é isso? Traz todos os detalhes para a gente aí. Exatamente isso, viu, Tiaguinho? É um projeto de lei que já entrou em tramitação na Câmara de Vereadores e agora prevê a redução desse prazo, que atualmente é de 5 anos e prevê a redução para 3 anos. O projeto também garante que aqueles corpos que ainda não estão totalmente decompostos poderão ter o prazo prorrogado, segundo é o que diz esse projeto de lei que está sendo discutido no plenário da Câmara de Vereadores. É que os cemitérios aqui da cidade estão superlotados. Em alguns casos, ossos já foram removidos e levados para o ossário do município. Mas ainda tem um problema muito sério por aqui, é que muitas famílias encontram muitos problemas na hora de sepultar os seus entes queridos pela falta de espaço nesses cemitérios aqui da cidade de Joinville. Sobre o assunto, nós conversamos com o vereador, que é o responsável, o autor desse projeto de lei. Vamos acompanhar o que ele disse. Mas essa medida é necessária para que possamos ter mais espaços nos cemitérios da cidade. Nós temos encontrado algumas divergências, a falta de espaços, gerado alguns conflitos. Esse projeto de lei, ele vem então para ajudar nessa situação. Mas a ideia é que Joinville avance até mesmo num novo cemitério. De acordo com um documento que foi apresentado lá no plenário da Câmara de Vereadores, estima-se que mais de 150 mil pessoas estejam sepultadas nos 10 cemitérios aqui da nossa cidade. 75 mil, melhor dizendo, apenas no cemitério municipal. Viu, Tiaguinho e Júlia Matos? Retorno com vocês aí no estúdio. Obrigado, Renato. Bom descanso. Até amanhã. Vamos até Blumenau, pessoal, para falar sobre a Páscoa Encantada. Tá chegando, Tiaguinho. Pois é, e a programação especial segue encantando a todos no Parque Vila Germânica. E, Júlia, esse ano tem novidade nas atrações culturais. A festa terá um musical que promete emocionar toda a família. A repórter Nathalie Oliveira está ao vivo de novo com a gente para contar mais detalhes sobre essa festa. Nath, é com você. Então, Júlia e Tiaguinho, a Páscoa aqui em Blumenau está com diversas atrações e amanhã ganha uma ainda mais especial, que é uma apresentação musical inédito chamado Vida. Esse show é da KL Produções e mistura um pouco de poesia, magia, para apresentar então conta a história da Coelhândia, que é uma cidade então que une uma jornada de amizade e coragem para encontrar o ovo sagrado. É um espetáculo bem lúdico, voltado
então para as crianças, mas os pais também adoram e aí fazem realmente a família refletir sobre o que realmente importa na Páscoa, o significado real dessa data. O melhor de tudo é que a entrada é gratuita, acontece ali no Parque Vila Germânica, e aí além da estreia amanhã, o musical ainda terá sessões no domingo, no dia 29, lá na Prainha, e aí volta a Vila Germânica no dia 2 de abril. Todas as outras atividades da Páscoa aqui na cidade estão acontecendo também, e aí seguem até o dia 12 de abril. Vale a pena conferir que realmente está tudo muito especial. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Nath. Coisa querida, sempre trazendo informação pra gente. Bom descanso, vai descansar, Nath. Amanhã você volta aí com mais informação pra gente, né? É isso, vamos com mais um assunto, pessoal. Uma nova faixa exclusiva para ônibus começou a operar em fase de testes na Avenida Gustavo Richard, aqui em Florianópolis, no acesso ao Ticem. A medida busca melhorar a fluidez no transporte coletivo, reduzindo o tempo de viagem, enquanto as outras 2 faixas seguem liberadas para os carros. A iniciativa faz parte de uma obra de requalificação viária que também amplia o acesso ao centro, criando mais espaço para veículos e priorizando os ônibus. A operação conta com o apoio da Guarda Municipal e ainda pode passar por ajustes nos próximos dias, Eu Thiago. estive por lá e vai beneficiar bastante, viu? Que bom. Tava precisando, Que aquele bom espaço ali quando tava precisando. O assunto é trânsito, a gente está lá junto com você, viu? Quando o assunto é segurança, saúde. E a ilha está esgoelada na questão do trânsito, né? difícil. Então qualquer mudança sempre ajuda e colabora bastante aí. Júlia, vamos embora? Vamos encerrar, mas amanhã tem mais, viu, pessoal? 18h15 a gente vai estar aqui esperando você. Imagens na sua tela de onde? Olha os skatistas aí, ó. Olha! Praça da Trindade na tela pra você, ao vivo, as imagens, Floripa, olha só que legal. Sabe andar de skate, Júlia? Eu não sei, me quebraria toda, tenho certeza. Eu não tenho nem ideia como é que faz. Já tentei e não deu certo, nem patins eu consegui, então é só pra gente ficar vendo mesmo e esses admirando. Espaços bem aproveitados, né, da nossa Coisa área boa. urbana. O pessoal tem espaços, os adolescentes, as crianças, pro esporte. Show de bola. Então tá, beijo no coração. Amanhã, 6h15, encontro marcado com você, Júlia. É isso, a gente espera.